Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer uma reflexão acerca do conceito de misantropia, conceito que, grosso modo, poderia ser entendido como poderíamos aplicar o conceito de misantropia a uma figura antissocial, arredia ao convívio social. Houve um filósofo que talvez hoje nós o classificássemos como também um indivíduo antissocial, que quase que saindo em defesa, em sua própria defesa, diante daqueles que o acusavam de ser esta figura solitária, antissocial, inverte este conceito de misantropia ou antissocial para aproximarmos o conceito de um termo hoje por nós bastante conhecido, e lhe dá um outro significado, lhe dá um outro sentido. Nós falaremos um pouco acerca desta inversão feita por este filósofo e o seu sentido, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós levamos até vocês um pouco de filosofia, de ciência, de literatura, de arte, enfim, aqui nós divulgamos conhecimento, almejando, objetivando, inspirá-los a fim de que se entreguem, percorram, mergulhem nessa jornada maravilhosa que é a jornada do conhecimento, nesta viagem maravilhosa que tem muitas coisas maravilhosas a nos ensinar, a descobrirmos, que é a jornada do conhecimento. Portanto, você que sabe a importância que o conhecimento tem na vida do indivíduo, nos ajude divulgando esse espaço com outras pessoas, fazendo aí os seus comentários, fazendo a sua inscrição, deixando aí o seu like se gostou da reflexão, isso nos ajuda bastante. Bem, como eu já antecipei, houve um filósofo, e houve outros, mas eu falarei deste de forma mais específica, que em seu tempo também foi considerado uma figura arredia ao convívio social, sobretudo no último período de sua vida, se afastando de seu círculo de amizade formado por intelectuais ligados ao pensamento iluminista, e este filósofo foi Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, um filósofo que participou do círculo dos intelectuais iluministas, chegou inclusive a escrever um verbete sobre música na enciclopédia iluminista idealizada por Denis Diderot, e conviveu conviveu num círculo de amizade formado por intelectuais, sobretudo ligados ao iluminismo, mas que ao final da vida, no último período de sua vida, optou em se retirar do convívio social, dos salões, né, dos salões, decidiu se afastar de seus amigos. Por quais motivos? Isso a gente deixa para uma outra ocasião, porque não vem ao caso. E esta sua opção o levou a mergulhar na natureza, a cultivar uma vida solitária, vivendo entre os bosques, pesquisando muito acerca de plantas, insetos, ou seja, empreendendo seus últimos anos em pesquisas ligadas à área da botânica. E por conta disto, este filósofo
este filósofo que optou em romper com o círculo dos iluministas e mergulhar nos bosques, na natureza e compreendê-la melhor com todas as suas maravilhas e suas belezas, acabou inspirando a imagem, uma imagem muito corrente no final do século, na segunda metade do século XVIII, e que foi também cultivada no século XIX, sobretudo pelos românticos, uma imagem corrente que plasmou este indivíduo como uma espécie de bom selvagem, né? Essa pecha que recaiu sobre Rousseau e que foi muito explorada pelos literatos e poetas românticos, né? Decorre, claro, dos seus escritos, né? Mas também desta figura que opta pela vida solitária, imersa na natureza, buscando compreender as suas maravilhas e embevecido com este embevecido nesta sua opção, consequentemente, cuja causa se dá, num primeiro momento, a essa sua postura mais arredia com aqueles seus amigos ligados ao movimento iluminista. Ora, este Rousseau, claro, será taxado. Os românticos vão idealizar a sua imagem, né, e verem nele uma fonte de inspiração para sustentarem a imagem do bom selvagem, puro do ponto de vista moral, íntegro em relação à sua vida, inofensivo, né, em contraste com o homem civilizado, com o homem da alta sociedade, que é um corrupto, eivado de vícios, que possui uma personalidade dúbia, ambígua, hipócrita, enfim, né, esse contraste entre o bom selvagem e o homem civilizado, que é uma figura viciosa, né, em oposição ao bom selvagem, que é uma figura virtuosa. Este contraste tem como grande referência intelectual o filósofo Jean-Jacques Rousseau, embora Jean-Jacques Rousseau não tenha feito uso da locução bom selvagem, né? Essa locução não existe na literatura, na obra de Rousseau, né? E mais ainda, nessa expressão bom selvagem foi alcunhada por um dramaturgo anterior a Rousseau. Portanto, é uma expressão que está muito colada à figura de Rousseau, por boas razões, diga-se de passagem, né? Mas que não foi postulada por Jean-Jacques Rousseau. Enfim, este Rousseau, cujo estilo de vida arredio ao convívio social, imerso em bosques, em florestas, em matas, vai lhe render a pecha de ser uma figura misantropa, uma figura antissocial, como diríamos hoje. Porém,
Rousseau, em sua defesa, e invertendo este conceito de misantropia, vai afirmar que, na verdade, o misantropo, e entendam aí o misantropo como um sinônimo de indivíduo antissocial, o misantropo, na verdade, é o homem de bem. Vejam que interessante essa inversão que Rousseau faz acerca deste conceito. Olha, o misantropo, para Rousseau, é este homem de bem, que a todos agrada, que vive encantado com tudo e que possui uma complacência tão ampla com os maus, que vive incentivando-os em relação aos seus vícios. Ora, o verdadeiro misantropo, o verdadeiro indivíduo antissocial, é o homem que vive imerso na sociedade. E mais ainda, que busca agradar e ser aprazível a todos os homens. É aquela figura que de todos fala bem, que acerca dos indivíduos procura se aproximar bem com eles, estar bem com eles, enaltecendo sua imagem, inclusive os seus vícios, e sendo complacente com os maus. Ora, o misantropo, o verdadeiro misantropo, é esta figura agradável, porque só diz coisas boas ao nosso respeito. Esta figura agradável que não nos faz nenhuma crítica, esta figura agradável que se porta com indiferença em relação aos nossos defeitos, aos nossos vícios, às nossas deficiências, mas ainda, além de não criticar estes nossos vícios, procura encorajá-los, procura enaltecê-los, louvá-los, ignorando, e é por isto que este homem de bem, que a todos agrada, que a todos diz coisas boas, que a todos enaltece, este indivíduo de bem é o verdadeiro misantropo. Por quê? Porque à medida que ele se porta de forma indiferente aos nossos vícios, aliás, à medida que ele se porta com indiferença, aquilo que em nós deveria ser objeto de sua crítica, e mais ainda, enaltecendo, potencializando, estimulando os nossos vícios, este indivíduo se coloca como o verdadeiro indivíduo anti-sociedade. Por quê? Porque ele enaltece aquilo que em nós é a causa da desordem social. Ele ignora aquilo que em nós deveria ser superado, deveria ser abominado, rejeitado para o bem da sociedade. Ora, o verdadeiro antissocial, o verdadeiro misantropo, é este indivíduo que quer se dar bem, que quer ficar bem com todos. E por isso, a todos louva, a todos enaltece, a todos tece elogios e encômios, a
todos, aplaude, alheio, consciente ou não, aos nossos males, aquilo que em nós é corrosivo, porque esgarça as relações sociais e, ainda não satisfeito, procura incentivar os nossos vícios, incentivar os nossos defeitos, incentivar aquilo que em nós representa o nosso desvio de caráter, o nosso desvio de conduta, a nossa corrupção moral, sendo que tudo isso é a verdadeira causa das misérias sociais. Ora, Rousseau aqui está afirmando que o antissocial, e entendo esse prefixo é interessante, muito sugestivo neste contexto, porque o antissocial é o indivíduo que é contra a sociedade. Vejam, nesse sentido, Rousseau não poderia ser taxado de antissocial ou de um misantropo. Por quê? Porque imerso em bosques, estudando a natureza e ampliando seu conhecimento em botânica, Jean-Jacques Rousseau nenhum mal estava fazendo à sociedade, nenhum mal estava fazendo ao outro, nenhum mal estava praticando ao próximo. Ao contrário de muitos daqueles que, por taxarem-no de antissocial, eram estes sim a causa de boa parte da corrupção social. É esta defesa que Rousseau faz de si, invertendo o conceito de misantropia. Porque o misantropo é aquele cuja prática é corrosiva à sociedade. E este homem de bem, que a todos agrada, que a todos abraça, que a todos elogia, este indivíduo de bem, este indivíduo é a verdadeira causa da corrupção social, da corrosão social. Este homem de bem, na verdade, é o grande mal da sociedade. Por quê? Porque ele não está nem um pouco preocupado ou engajado com o aperfeiçoamento das relações sociais. Ele não está nem um pouco engajado ou preocupado em denunciar aquilo que no indivíduo é corrosivo à sociedade, aquilo que no indivíduo faz mal a ele e a quem lhe rodeia, aquilo que no indivíduo prejudica a ele e prejudica ao seu meio. Ora, o indivíduo, este homem de bem, que abraça a todos e fecha os seus olhos para aquilo que em nós implica um grande prejuízo, um grande esgarçamento, uma grande corrupção à sociedade. Este indivíduo é o verdadeiro misantropo. Ele sim é o verdadeiro indivíduo antissocial, porque a sua postura não expressa um engajamento ou um compromisso com o crescimento social. Pelo contrário, à medida que procura agradar a todos, é complacente com os maus e potencializa e incentiva os vícios de outros, causa e fonte da verdadeira corrupção social. Ora, juro a vocês que, estudando este conceito de misantropia em Rousseau, intuitivamente me veio à cabeça a figura de alguns políticos que nós
conhecemos, sobretudo os políticos do centrão, né, que são levados a partir de suas próprias conveniências, que procuram estar de bem com todos, que procuram ser diplomáticos com todos, que procuram agradar a todos e nunca assumem uma postura mais crítica, uma postura mais peremptória, uma postura mais incisiva em relação àquilo que em nós implica corrupção, implica corrosão, implica deterioração, detrimento a nós e aqueles que nos rodeia, a fim de que apontar em nós os nossos vícios, para termos consciência deles, de suas consequências e o quanto que precisamos abandoná-los a fim de que possamos contribuir nós para a construção de uma sociedade melhor, de um mundo melhor. Estes que só nos enaltecem, estes que só nos elogiam, estes que nunca apontam as nossas deficiências, estes são inimigos, os verdadeiros misantropos, os verdadeiros inimigos da sociedade, porque sabem que estamos caminhando a largos passos para um abismo e, em vez de nos conscientizarmos disso, pelo contrário, com seus encômios e essa sua vontade desmedida de a todos agradar, por ter nessa postura interesses escusos, contribuem para que aligeremos os nossos passos rumo a este abismo, rumo a este vazio. Ora, essa imagem me parece, ressalto aqui novamente, muito aplicável a determinados políticos que, repito, a exemplo desses do centrão, não tem princípios, não tem ideais, não lutam realmente, essencialmente, pela construção de um país melhor, mas fazem a média com todos e com tudo e com todos, a fim de apenas ser agradáveis, populares e angariar os votos necessários para mais um mandato, para mais um período de exercício de poder parlamentar. Ora, estes, diria Rousseau, estes são os verdadeiros misantropos, os verdadeiros inimigos da sociedade, estes que a todos agradam, estes que para todos sorriem, estes que a todos abraçam, estes que a todos afagam, estes são os verdadeiros antissociais, porque contribuem com o seu cinismo, com a sua indiferença, com o seu descaso para a derrocada de nossa sociedade. A estes misantropos, precavejamo-nos, e não aqueles que, como Rousseau, estão imersos em um mundo que, ainda que seja um mundo insólito, um mundo só deles, mas que de alguma forma produzem alguma coisa, como Rousseau produziu escritos maravilhosos neste período de solidão e de suposta misantropia, produzem aquilo que é benéfico à sociedade, se furtando
de ser um peso a ela ou de lhe causar algum mal. Nos precavejamos deste misantropo russoniano, porque, como vimos aqui, este sim é um indivíduo muito perigoso à sociedade. Não é, é amigo de todos e de todos inimigo. É amigo de todos e inimigo da sociedade. Forte abraço até vocês. Era esta breve reflexão que eu queria fazer com vocês a partir desse conceito de misantropia de Rousseau. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o seu like, deixem aí o seu comentário, se inscreva em nosso canal se não fez ainda, partilhe esse espaço, compartilhe esse espaço com outras pessoas e em breve nós nos reencontraremos. Forte abraço e até lá.